A recente prisão de um grupo que usava as redes sociais para incentivar pessoas a praticarem suicídio chama atenção para um problema recorrente: a falta de controle do que é divulgado na internet e as ameaças que esses conteúdos trazem. Vídeos, blogs, tutoriais, jogos. A internet oferece diversão e informação de todos os tipos. Não é preciso sair de casa para ter o mundo à frente dos olhos. Mas, como no mundo real, aqui também existem as ameaças. Grupos se aproveitam das redes sociais para aplicar golpes, induzir pessoas a se machucarem ou até mesmo praticarem suicídio. Era o que fazia uma quadrilha presa recentemente. Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. 4 pessoas foram presas, acusadas de vender remédios que levaram pelo menos 2 pessoas no Distrito Federal a tirar a própria vida. Eles foram acusados de induzimento e instigação ao suicídio. As investigações começaram após a morte de uma jovem de 19 anos que participava de um grupo de WhatsApp chamado de CTBuzz, uma expressão utilizada para se referir ao cometimento de suicídio. Ela morreu em fevereiro após ingerir substâncias tóxicas orientada pelos criminosos. Ao sentir os sintomas, a jovem se arrependeu e pediu ajuda aos pais, que tentaram socorrer, mas ela não resistiu. Uma amiga dela de 21 anos também morreu dias depois nas mesmas condições. A polícia chegou até esse grupo porque a jovem não tinha apagado as mensagens como recomendado pelos criminosos. Nós conseguimos mapear o núcleo desse grupo de WhatsApp e chegamos aos 4 indivíduos. Esses 4 indivíduos, primeiramente, recebiam os novos integrantes e, após uma breve ambientação, eles começavam a instigar e auxiliar essas pessoas a se suicidarem. Vários grupos semelhantes têm atuado nas redes sociais para induzir, principalmente crianças e adolescentes, a praticarem o suicídio. O Homem Pateta assustava crianças com conteúdo de terror. A Baleia Azul foi um jogo que causou preocupação em vários países, porque desafiava os jovens a completar tarefas para se automutilar até chegar a tirar a própria vida. Uma preocupação para os pais. O analista comportamental Esdras dos Santos tem um filho de 11 anos e monitora todos os passos dele nas redes sociais. Para Esdras, os pais não devem ceder à pressão para liberar o uso da internet. Ele recomenda estabelecer a confiança com os filhos por meio do diálogo. Eu converso com eles sobre confiança, então quando surge algum alerta do que está acontecendo, eu já procuro, primeiro, conhecer o que está acontecendo. Segundo, eu faço um ato preventivo. Então, eu já chamo ele e já explico o que está acontecendo. As redes sociais podem ser responsabilizadas pela atuação de grupos como esse? Bom, para responder essa e outras questões, eu converso agora ao vivo com o advogado Paulo Renan, que é especialista em direito digital. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Bom, eu vou repetir a pergunta que eu fiz agora há pouco, aqui na chamada da nossa entrevista. A rede social ou o portal, eles têm responsabilidade solidária em relação a essa atuação de criminosos que induzem até a morte? O que a gente tem hoje na legislação é um regime de responsabilidade que, para quem oferece quaisquer serviços online, dependeriam primeiro de uma decisão judicial que determinasse alguma atuação por parte das plataformas. Então, apenas pelo acontecimento, seja numa rede social, num programa de mensagens instantâneas, num fórum, em sites na internet, não seria possível responsabilizar civilmente a plataforma. A autoridade policial consegue retirar essa plataforma, esse conteúdo do ar, quando verifica qualquer ilegalidade? Basta obter uma decisão judicial. Né? Então, a qualquer que seja a autoridade, ou mesmo um indivíduo, advogado ou amiga, né, da pessoa que está nessa situação, né, tendente ao autoextermínio, basta solicitar uma decisão judicial, com o crivo do Poder Judiciário vai ser determinada uma ordem, e aí a plataforma, no campo do que lhe couber fazer, né, então é necessário indicar precisamente qual a plataforma, qual o endereço do grupo, e aí pode sim ser removido.
não é uma medida tão fácil, né? O senhor acredita que falta aí uma lacuna em relação à legislação que ataque diretamente essa questão? Porque é um pouco burocrático entrar na justiça, conseguir uma decisão judicial. Eu acho que, assim, cabe ao Poder Judiciário garantir essa agilidade, né? O que a gente não pode é abrir mão da garantia processual para que haja uma celeridade, porque a maioria desses casos, na verdade, quando há algum tipo de notícia, algum tipo de percepção do que está acontecendo, daria tempo. O problema é que a maioria dos casos só são reconhecidos depois que a pessoa já veio, de fato, a óbito. Aí não tem mais a urgência, né, infelizmente. Uhum. E os criminosos, eles vão sempre se aperfeiçoando cada vez mais, né, nas estratégias. O que como é a tipificação penal em relação a essa pessoa que alicia esse jovem, essa criança, a cometer a situação que nós vimos na reportagem, né, automutilação e até o suicídio? Pois é, esse é um problema já percebido há alguns anos. Então, desde 2019, a gente tem uma legislação vigente no Brasil. Uma lei alterou o Código Penal para incluir o artigo 122 na redação atual, que fala, né, do crime de induzir, instigar ou mesmo prestar auxílio material ao suicídio. Então, a gente tem hoje um tipo penal bem específico, que tem previsões de reclusão, né, de prisão, mas mais do que isso, se a vítima é menor de 18 anos, se o crime é cometido pela internet, se a pessoa que prestou esse auxílio é líder de um grupo ou coordena um ambiente online, uma rede virtual, tem também uma situação de aumento. E mais, se a vítima tem menos de 14 anos, quer dizer, sendo uma criança ou um adolescente até 14 anos, o crime se configura como homicídio simples, nem tem essa especificação. Uhum. É considerado pelo Código Penal como assassinato. E como configurar a materialidade desse crime? O que a pessoa, os pais que identificam algum indício ali para penalizar essa pessoa? Precisa o quê? Guardar ali aquela conversa, imprimir, fazer o quê? O que é muito importante, né, é entender que, bom, nessa situação a família provavelmente vai estar muito vulnerável. Então, acho que a melhor medida é procurar a ajuda de um profissional qualificado, né, um advogado, uma advogada que tenha essa experiência de lidar com esse tipo de situação. Evite tentar resolver a situação você mesma ou ludibriar, né, as pessoas, tentando fazer se passar pela pessoa. Procure um cuidado profissional. Dito isso, a gente tem tido algumas informações, algumas decisões por parte do Poder Judiciário de que, até por conta da criptografia que esses programas utilizam, por exemplo, o WhatsApp, você vai ter uma garantia de que aquela mensagem é verdadeira, de que ela foi enviada pela pessoa que integra aquele outro grupo. Então, não tendo sido já apagadas as mensagens, vai ser possível ter esse acesso. Além disso, o WhatsApp, por exemplo, faz backups. Então, é possível que o telefone ainda mantenha algum registro do histórico dessa conversa, que pode ser também possível acessar. Mas, de novo, né, a minha sugestão principal é busque um auxílio profissional de alguém que entende de tecnologia e de direito, para que essa prova não se perca, né, para que ela não perca a sua validade. Acho que, aliado a essas orientações, os pais também devem sempre ter atenção redobrada. Doutor Paulo Renan, não é isso? Sempre ficar de olho ali no conteúdo. E, além disso, temos que ter o cuidado também da imprensa, né, que ao noticiar esses casos, sempre disponibilizar, além dos contatos do CVV, né, a informação sobre o caso, sempre ressaltando que é a perda de uma vida. Não tem solução de problema, não melhora nada para ninguém. É um grande problema que a pessoa deixa para trás para os seus entes queridos, para os seus familiares, além de abrir mão de todas as oportunidades que ela poderia ter em vida. Ok, muito obrigada pela participação, Paulo Renan. Até a próxima. Boa tarde para você. Eu que agradeço.